E aí, pessoal, boa tarde. Passando aqui para falar um pouco para vocês sobre a técnica, né, do uso de linha de interrupção. Aqui eu fiz um layoutzinho, né, de uma pocilga. Sou um especialista em conforto animal, mas eu me arrisquei aqui fazer um desenho rápido aqui, uma planta baixa, né, de uma pocilga. Ainda falta bastante detalhes ainda, né? Por exemplo, aqui especificar as dimensões, né, das portões, né, das entradas aqui em relação a essa pocilga, mas é mais um exemplo para mostrar para vocês quando nós temos a situação, né, de elementos que são iguais. Aqui, então, eu tenho esse chiqueirão, né, essa pocilga, e esse chiqueirão, por exemplo, ele tem, né, 7 metros de largura e tem 20 metros aqui de comprimento. E vejam vocês, as baias, elas se repetem em elementos iguais, né? Então aqui eu tenho a baia, né, a uma altura de 0,15 em relação ao nível do solo e tenho a baia, né, as baias principais. Então o corredor está com uma altura de 0,15, enquanto a baia está numa altura um pouco mais baixa. E é claro, aqui na baia, né, normalmente ela é lavada, né? Aqui também teria que, por exemplo, ter uma área indicada para retirar o dejeto para fora, né? Também deveria ter uma área para retirar esse dejeto. Aqui nós temos o acesso para os comedouros, os bebedouros, né? A rede hidráulica, né? Essa linha azul então está representando a rede hidráulica. Mas o que vocês podem perceber é que os elementos eles vão se repetindo, né? Então essas baias são iguais. E eu fiz, né, essa cotagem aqui, né, vejam vocês, né, a cotagem é uma baia quadrada, né, de 2,50 m por 2,50 m. E elas vão se repetindo. Os pilares eu fiz uma indicação, né, de 20 por 20, né, os pilares aqui tem 20 por 20. E os pilares eles também se repetem aqui uma distância, né, de 4 metros entre si ao longo desse comprimento total, né, 20 metros. Então, como que a gente pode representar isso, né, de uma forma mais compacta para eu trazer lá na minha folha de desenho? Porque talvez eu tenha dificuldade, né, de fazer o enquadramento disso numa folha de desenho, porque é uma construção bastante comprida. Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou utilizar a linha de interrupção. A técnica na linha de interrupção é da seguinte forma. O que eu fiz? Eu utilizei aqui o traçado, né, de duas linhas, né, paralelas, né, eu construí duas linhas quaisquer paralelas, né. Aqui eu deixei a representação, né, de duas baias, né, completas, e aqui eu deixei essa representação dessa área aqui que eu tenho, né, também essa área de máquinas, né, onde eu vou utilizar para guardar máquina, ferramentas. Então deixei essa área aqui também reservada. E nessa área aqui que eu tenho todos os elementos iguais, fiz esse traçado de duas linhas aqui quaisquer. Nessa área dessas duas linhas quaisquer, eu vou utilizar o comando de aparar e vou apagar tudo que tem aqui nesse centro. Tudo que está sendo interceptado por essa linha, nesse intervalo, eu apago. Fiz esse processo. Depois que eu faço esse processo de apagar tudo que eu tenho aqui nesse intermédio, o que eu vou fazer? Eu vou, utilizando o comando de movimentar, eu seleciono essa região e movimento essa região aqui um pouco mais próximo. Mas eu não vou tocar essas duas regiões, eu ainda vou deixar elas separadas. E essa separação vai ser indicada por essa linha que nós chamamos de linha de interrupção, uma linha zigue-zague. Essa linha, eu até procurei esse tipo de linha aqui no AutoCAD, mas ela não tem esse modelo de linha aqui zigue-zague. Então eu construí uma linha manualmente, né, utilizando esse símbolo aqui, do zigue-zague. Eu construí manualmente e não coloquei aqui os símbolos, né, um frente ao outro. Né, eu deixei eles um pouco, de certa forma, não iguais. Né, deixei eles um pouco afastados entre si, eles não estão alinhados aqui. Bom, enfim, isso eu utilizei, né, essa técnica, né, para deixar claro, né, que essa parte ela não está
ela não está junta dessa outra parte. Bom, então aqui o que eu faço? Eu faço a minha cotagem, né, dessas duas baias completas. Não vou fazer a cotagem dessa parte em que eu passei a linha zigue-zague e faço a cotagem aqui dessa área de corredor, né, dessa área reservada aqui para as máquinas. Beleza, faço a cotagem agora desse comprimento geral. Mas vejo que esse comprimento geral é quanto? 2.000 metros, né? Perdão, é 2.000 centímetros ou 20 metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou editar essa área aqui dessa cotagem. Como que eu faço isso? Eu utilizo o duplo clique e aqui eu vou colocar então 2.000 centímetros. 2.000 centímetros, faço essa edição dessa cotagem e utilizo o duplo clique aqui então para finalizar o comando. Então aqui eu tenho essa área total, né, que foi interrompida por essa linha zigue-zague, com um total de 2.000 centímetros, ou 20 metros. E também é necessário, nesse caso que eu estou utilizando essa técnica da linha de interrupção, indicar aqui na planta baixa que eu tenho um total, né, de 20 baias. E é claro que aqui, quem for fazer essa leitura e interpretação vai entender que essas baias, né, são todas iguais, porque eu estou utilizando nessa técnica. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, né, que é possível você, então, fazer o melhor enquadramento do desenho. É claro que é só um exemplo, não quer dizer que vocês tenham que utilizar no desenho de vocês, mas é só mais um exemplo de como você pode utilizar uma técnica de desenho que pode ser muito aplicada nos nossos desenhos aí de construções rurais, né? Porque aqui nas construções rurais nós temos elementos que são normalmente eles se repetem, né? São iguais. E é uma forma, né, da gente fazer essa representação, né? Representações de barracões, né? Representações de granjas, representações, né, de armazéns, né, que também tem elementos aí que se repetem. Então é uma forma aí de fazer essa representação.